Se você não fizer isso hoje, isso vira um padrão. E o problema é que quando vira padrão já não parece algo que você faz. Parece algo que você é. Porque tem coisas que parecem pequenas quando começam, mas depois ficam grandes demais para serem ignoradas. E quase sempre acontece do mesmo jeito. Primeiro vira um detalhe, depois um hábito, depois um padrão. E quando vira padrão, já não parece mais algo que você faz. Parece algo que você é. É aí que mora o perigo. Porque muita gente não percebe o momento em que uma repetição comum começa a moldar a própria vida. Não percebe quando deixar para depois vira jeito de funcionar. Não percebe quando aceitar distração vira modo automático. Não percebe quando se abandonar aos poucos começa a parecer normal. E o problema de um padrão não é só a repetição, é a identidade que ele constrói. Se você repete a mesma fuga todos os dias, começa a aparecer o tipo de pessoa que sempre foge. Prorroga a mesma decisão vezes demais. Começa a aparecer o tipo de pessoa que nunca age. Se interrompe o tempo todo, começa a aparecer alguém incapaz de sustentar qualquer coisa. Só que isso não nasce grande, nasce pequeno. E é exatamente por isso que você precisa agir antes que fique familiar, antes que seu cérebro aceite aquilo como normal, antes que algo simples comece a definir a forma como você vive, pensa e decide. Agora presta atenção nisso. O que muda sua vida raramente é uma decisão enorme. Na maioria das vezes, o que muda sua vida é a interrupção de um padrão no momento certo. É você perceber algo cedo o suficiente para não deixar crescer. Porque depois que um padrão se instala, ele começa a se proteger. Você já deve ter visto isso na prática. Quanto mais repete uma coisa, mais natural ela parece. Quanto mais natural parece, menos você questiona. E quanto menos questiona, mais aquilo domina. Por isso a solução não pode depender só de consciência. Você já percebeu muita coisa e mesmo assim continuou fazendo. Então o que falta não é entender mais, é criar um gesto de ruptura, um gesto pequeno, imediato, concreto, algo que diga para sua mente na prática: daqui para frente isso não passa mais despercebido. E esse gesto precisa ser simples, porque tudo que é complexo demais vira mais uma ideia bonita que você não aplica. Então faz isso hoje. Escolhe um comportamento que você sabe que está se repetindo e te prejudicando. Um só. Não tenta consertar sua vida inteira de uma vez. Não cria uma lista enorme. Não transforma isso em um plano cansativo. Escolhe um padrão. Pode ser interromper tudo o que começa. Pode ser pegar o celular sem pensar. Pode ser adiar pequenas decisões. Pode ser aceitar distração o tempo todo. Pode ser deixar pendências abertas. Pode ser abandonar o que exige continuidade. Agora, depois de escolher esse padrão, você vai fazer uma coisa muito simples. Vai definir uma resposta automática para o momento em que ele aparecer. Só isso. Se eu pegar o celular sem motivo, eu largo na hora e volto para o que estava fazendo. Se eu pensar depois eu faço, eu resolvo imediatamente se levar poucos minutos. Se eu me interromper no meio de algo, eu volto e termino pelo menos mais 5 minutos. Se eu sentir vontade de fugir da tarefa, eu fico só mais um pouco antes de decidir sair. Percebe a diferença? Você não está prometendo mudar tudo. Você está criando uma ação específica para quebrar a repetição no momento em que ela começa. Isso funciona porque padrão vive de automatismo. E automatismo se quebra com interferência imediata. Não com culpa depois. Não com reflexão longa no fim do dia. Não com arrependimento quando o estrago já aconteceu. Na hora. Esse é o ponto. Você precisa se pegar no começo, porque é no começo que você ainda tem escolha. Depois que entrou no automático, a chance de sair cai muito. E é aqui que a maioria falha. Não porque é fraca, mas porque tenta mudar tarde demais. Tenta corrigir quando o comportamento já dominou a cena. Só que hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode interromper antes. E isso parece pequeno, mas muda muito. Porque cada vez que você se percebe e se corrige no início, você manda uma mensagem nova para sua mente. Eu estou vendo. E quando sua mente percebe que você está vendo,
o automático começa a perder força. É assim que o controle volta. Não como força bruta, não como disciplina heróica, não como transformação instantânea, mas como presença. Você percebe, interrompe, redireciona. Percebe, interrompe, redireciona. É isso que constrói mudança real, não a intensidade de um dia. A repetição de uma escolha. Então não espera isso piorar para agir. Não espera virar traço da sua personalidade. Não espera olhar para trás e perceber que passou meses funcionando do mesmo jeito. Faz isso hoje. Escolhe um padrão. Cria uma resposta. Aplica na primeira oportunidade. Porque aquilo que você corrige cedo deixa de crescer. E aquilo que você ignora, um dia, começa a mandar em você. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o que precisa ser cortado antes de virar rotina, salva ele. E se você quer continuar vendo esse tipo de clareza sem enrolação, se inscreve no canal. Porque aqui a ideia não é só fazer você perceber, é fazer você agir antes que seja tarde.